escola dominical. Ele chegou a dizer que encontro essas escolas onde quer que eu vá. Essa declaração foi publicada no Diário de Gloucester em julho de 1784. A Igreja Metodista da Inglaterra, fundada após sua morte, deve muito de seu fenomenal crescimento às escolas dominicais das sociedades metodistas da Igreja da Inglaterra, estabelecidas por Wesley, entre outros, na Inglaterra e nos Estados Unidos. Então, aliás, a Igreja Metodista talvez seja uma das grandes agências que melhor propagou a ideia da escola dominical na Inglaterra e nos Estados Unidos, especialmente na época do avivalismo, né? Quando aconteceram os avivamentos, não só na Europa, mas também depois os avivamentos dos Estados Unidos. A escola dominical era como é que eu diria aqui, uma das agências fomentadoras do crescimento da igreja, né, do avivalismo e tudo mais. Agora, onde essa escola dominical ela crescia? Ela crescia justamente nos espaços onde a sociedade estava arrebentada, né, destruída, justamente como a gente encontra nesse contexto social da Inglaterra do século XVIII e século XIX. É interessante notar, a gente viu aqui com relação ao Raikes, que ele imaginou a escola dominical como um espaço de educação e não como um espaço de doutrinação. Ele imaginou como um espaço não só de leitura da Bíblia ou de doutrinamento da igreja, mas um espaço de recuperação do indivíduo, né? E também de educação, matemática, história e outras coisas. Uma escola mesmo. E o pensamento de Raikes acompanha o pensamento tipicamente protestante europeu. A gente lembrar aqui um pouquinho a reforma protestante, eu diria que a reforma protestante, no que diz respeito à educação, um tiro saiu pela culatra e o outro saiu no alvo. O tiro que saiu pela culatra foi que a reforma protestante, ela centralizou a sua ideia de reforma na Bíblia. Esse é o tiro pela culatra. Alguém pode, mas como? É simples. Se a gente pensar em Europa, século XVI, que é quando está acontecendo a reforma protestante, 90% da Europa é analfabeta. Aí você centraliza uma reforma religiosa, mas não só religiosa, né? Porque a gente pode olhar aqui a reforma protestante também como uma reforma política, econômica e outras reformas que o acompanham, porque junto com a reforma protestante nós temos a reforma feita pelo Renascimento, renascentista. Então, essa convulsão social que está acontecendo na época, né, da reforma protestante, no século XVI, é tomada pelo protestantismo como uma possibilidade de finalmente poder entregar a Bíblia na mão das pessoas. Então nós vemos os reformadores com aquele ideal de traduzir a Bíblia na linguagem do povo, né, no alemão, no italiano, no inglês e tudo mais, sendo que a Bíblia era só lida em latim nas missas, né? Mas o que os reformadores não contavam não é que não contavam, eles sabiam disso, né? Mas eles imaginavam poder reformar a Europa com as Escrituras. Acontece que uma boa parte das pessoas eram analfabetas. Bom, qual foi a ideia então, que foi o tiro certeiro? O tiro que acertou no alvo. Ora, se nós vamos dar para a Europa, para o povo, a leitura da Bíblia, nós temos que ensiná-los a ler. E aí, então nascem as escolas protestantes, né? E que hoje a gente vai ver essas escolas protestantes se tornarem universidades, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. As grandes universidades antigas protestantes da Europa e dos Estados Unidos hoje são universidades extremamente respeitadas, né? E os protestantes vieram também com essa ideia para o Brasil, né? Nós lembramos aqui, pós-Wesley, né? Meados do século XIX, nós vamos ver os missionários norte-americanos vindo ao Brasil, batistas, presbiterianos, congregacionais e metodistas. Quando eles chegam ao Brasil, eles também encontram a possibilidade de formar suas escolas. Então nós temos hoje escolas que se transformaram depois em universidades, né, antigas, como por exemplo a Universidade Metodista em Rude Ramos,
começou com a Faculdade de Teologia em 1930, se não me engano, uma coisa que foi justamente a época da autonomia, né? A Igreja Metodista do Brasil ganhou autonomia por volta dos anos 30. A gente lembra a Unimep, né? Universidade Metodista de Piracicaba. A gente lembra aqui a Escola Batista, né, que é antiga, foi feita para os missionários, para os filhos dos missionários norte-americanos. Então, o Mackenzie, né, outro exemplo muito bom. Então, onde o protestante vai, ele leva a escola. A educação parece ser algo muito relevante para a concepção protestante de ser. O cristianismo protestante é um cristianismo que tem como uma das suas bases a educação. Mas que tipo de educação? Um tipo de educação que possa transformar o sujeito. Então, é interessante que a gente olhe para isso e depois perceba no que se tornou a escola dominical hoje. Ela foi extremamente encolhida, ela foi reduzida. Ela foi reduzida a uma escolinha de domingo doutrinária. Ela pouco lembra a sua origem. Ela pouco lembra a filosofia educacional protestante. Né? Bom, nessa época já de criação da escola dominical, sofreram já forte oposição por parte dos líderes religiosos. E qual que era a defesa deles? Né? O que eles diziam? Pelo menos 5 coisas eu separei aqui. Primeiro, eram independentes. Então a reclamação dos líderes religiosos, especialmente dos anglicanos, que é onde é criada a escola dominical, né? É de que elas eram independentes. Realmente, eram escolas dominicais que não eram feitas nas igrejas, eram feitas fora. Depois as crianças eram levadas para a igreja para frequentar o culto. Mas inicialmente não era ligada à igreja, era uma agência independente. Então a reclamação deles, não, é independente, não pode. Então a gente imagina o que aconteceu com a escola dominical depois, né? Virou agência eclesiástica. Não que seja ruim, mas nós já vamos ver o que aconteceu, né? Qual foi o problema. Ela se tornou domesticada, é óbvio, né? A segunda reclamação é que eles profanavam o dia do Senhor. Por quê? Qual que é a ideia do protestante nessa época aí, século XVIII, século XIX? Domingo é dia de estar na igreja no culto. Não é dia de estar na escola. Para nós hoje talvez seja mais tranquilo isso, né? Quer dizer, eu não sei. Eu ainda tenho minhas dificuldades, né, com relação a essa questão do domingo. O domingo para nós se tornou o sábado judeu. Não pode tocar, virou vaca sagrada, né? Então, mas era a reclamação deles. Terceira reclamação, eram realizadas por leigos sem formação. Então as mulheres, por exemplo, elas até ganhavam para poder dar essas aulas, mas não tinham uma formação pedagógica, por exemplo. E isso era uma reclamação. Bom, então vamos colocar todo mundo para se formar. E a quarta reclamação, muito social e pouco espiritual. Bom, essa está atrelada à questão do domingo, né? É o dia do Senhor, tem que estar no culto, não pode estar na escola. Então, escola e educação é entendido como não espiritual. É mais ou menos como a ideia de social também. A gente entende social como não espiritual, o que é um grande equívoco. Daqui a pouco eu vou falar sobre reino de Deus, né? Eu até comentei quando eu falei de Paulo Freire, vou comentar de novo aqui sobre reino de Deus. Vocês vão ver que a noção que nós temos de espiritualidade é uma espiritualidade desencarnada, uma espiritualidade deshistorizada, é fora da história. Parece que são fantasmas voando sobre a história, não entra na história, na realidade. Nossa espiritualidade é baseada no individualismo. Tem muito pouco de sociedade, né?